Vai gravar? Vamos ver o nome do programa. Já mudou, agora tem um falando. Olá! A partir de agora você acompanha a videoconferência do IESD Brasil. A nossa temática de hoje é erros financeiros comuns que ameaçam a sobrevivência da empresa com Cristóvão Pereira. Tudo bem, Cristóvão? Tudo bem, Denise. Cristóvão Pereira é formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pela Universidade de Nova York e também em Finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Cristóvão, quais são os erros que as empresas têm cometido? Olha, na verdade são diversos. Há uma lista muito extensa. Eu vou tentar abordar os principais, não necessariamente por ordem de prioridade, que alguns precedem. Eu acho que o primeiro erro mais comum é a questão da falta de planejamento da área financeira. Normalmente, pequenas e médias empresas, elas começam a desenvolver uma área financeira paulatinamente à medida que o negócio anda. E esquecem que uma área financeira precisa ser cuidadosamente planejada com antecedência. Então, a falta de planejamento é um problema, e essa falta de planejamento costuma acabar gerando um outro problema, que é a falta de organização da área financeira. E quando o dinheiro fica desorganizado, ele começa a provocar uma série de problemas, porque a empresa não tem controle sobre o que está acontecendo e muitas vezes não consegue prever o que vem pela frente. Que tipo de planejamento é esse, Cristóvão, que você está falando? O que a gente costuma chamar de planejamento financeiro, ou seja, entender bem as operações da empresa, entender a sua parte mercadológica e montar uma área financeira adequada para atender aquele tipo de operação. Então, tem empresas que têm um movimento de caixa muito mais rápido e empresas que têm um movimento de caixa menor. Então, dependendo da forma que a empresa fatura, dependendo da forma que estão distribuídos os clientes da empresa ao redor do mercado da empresa, isso altera bastante a forma de trabalhar da própria área financeira. Então, isso gera problemas de organização. Mas esse é só um dos problemas, já não o menor, mas um dos problemas. Nós temos um outro problema muito sério de qualificação de pessoal. Ou seja, geralmente as empresas entendem que na área financeira basta alguém que saiba fazer conta, que saiba mexer no Excel e que simplesmente a pessoa tem que manipular números, quando não é bem assim. Existem conceitos financeiros muito importantes que, se não estiverem por trás dessa movimentação dos números, acaba provocando erros grosseiros de controle de caixa, erros grosseiros de faturamento, inclusive com problemas eventualmente até tributários para a empresa. Ou seja, a gente recomenda que haja um estudo do negócio da empresa, priore a abertura da empresa e o desenvolvimento de um planejamento financeiro para a empresa. E uma organização adequada, ou seja, uma estrutura da área financeira adequada ao tamanho e à função da empresa. Quando você falou de um pessoal, de quem trabalha com a questão financeira, que pessoa é essa que seria ideal para estar trabalhando nessa área? Olha, normalmente alguém que tenha formação em finanças. Hoje em dia nós temos algumas boas faculdades de administração e tem pessoas que dentro da área de administração gostam da área de finanças, mas as faculdades de administração hoje, elas não preparam adequadamente para assumir uma área financeira. Então, eu diria que ter um curso de MBA na área financeira é muito importante. Um MBA específico na área financeira, para que essa pessoa possa, pelo menos, orientar os demais dentro do controle financeiro da empresa. Eu diria que você pode ter funcionários até menos qualificados para fazer uma parte burocrática, mas é preciso ter um gerente financeiro muito bem qualificado, de forma que ele oriente corretamente as pessoas que estão trabalhando com ele. Os empresários sabem disso? Eu acredito que não. Eu acredito que os empresários, principalmente pessoas muito empreendedoras, elas estão tão preocupadas em fazer o negócio funcionar, que elas muitas vezes se esquecem que quando o negócio funciona bem, o dinheiro começa a fluir. E as contas também começam a chegar. Então nós temos casos muito interessantes. Outro dia eu tive um cliente que, devido a uma total desorganização da área financeira,
ele ficou vítima de um golpe que tem sido muito comum no Brasil. Existem pessoas hoje que abrem empresas fictícias, na verdade só um nome, criam um boleto bancário junto a algum banco de renome e enviam boletos bancários para as empresas como se fosse papelaria fulano de tal. E a empresa recebe o boleto bancário para pagar um valor de R$50, R$60, e por desorganização da área financeira, o boleto é pago. Ou seja, a empresa está preocupada em pagar as contas, ela paga qualquer conta que chega a ela. E tem gente hoje ganhando milhões de reais, exatamente porque envia esses boletos para centenas, para milhares de empresas. Claro que as empresas bem organizadas não pagam os boletos, porque não reconhecem aqueles como fornecedores. Mas outras empresas simplesmente, por desorganização, pagam boletos indevidos. Então isso é só um pequeno exemplo do que uma desorganização na área financeira pode provocar para a empresa. Como organizar? A organização exige, em princípio, uma consultoria de alguém da área financeira que tem experiência para dizer, primeiro, analisar, é muito importante analisar cada negócio de per si. Existem negócios que admitem uma área financeira mais simples, menos estruturada, e negócios que exigem, devido ao movimento de caixa do negócio, uma área financeira muito mais estruturada. E também tem uma questão muito importante, que é a separação e, ao mesmo tempo, a comunicação entre a contabilidade da empresa e a questão financeira que envolve o caixa da empresa. Existe, a maioria dos empresários e também dos empreendedores, muitas vezes, por falta de informação, eles confundem o aspecto contábil com o aspecto financeiro. No aspecto contábil, nós podemos ter uma empresa faturando alguma coisa, uma nota fiscal, por exemplo, e jamais recebendo aquele valor, simplesmente por outro pago, por inadimplente. No entanto, no momento que é feito o faturamento, aquilo entra na receita da empresa, aquilo gera um lucro para a empresa e impostos são pagos sobre isso. Então, o fato de uma empresa estar tendo lucro, não necessariamente ela tem uma situação financeira adequada. A situação financeira só é realizada e fica adequada no momento que o caixa entra na empresa. E essa confusão entre contabilidade e finanças é uma confusão muito comum, porque geralmente os empresários e os empreendedores não estão adequadamente preparados para isso. Eles entendem que se o negócio estiver funcionando, tudo daí funciona bem se o dinheiro estiver entrando. E não é bem assim. Um outro erro extremamente comum que as estatísticas mostram que representa a preocupação pela quebra de aproximadamente 1/4 das empresas que fecham no Brasil, elas quebram, pequenas e médias empresas, por total incapacidade de se dar atenção ao capital de giro. O que é o capital de giro? Bom, o empresário ele se preocupa muito com a máquina, com o equipamento, com a instalação, que é alguma coisa física que ele toca. Mas ele esquece muitas vezes que ele precisa ter um volume de dinheiro que deve ser investido na empresa para que esse dinheiro permita o funcionamento da empresa. E dando um exemplo do que seria, de uma forma simples, o capital de giro. Digamos, por exemplo, que uma pessoa se disponha a ir num determinado mercado, comprar roupas e vender num outro mercado. Então, digamos que alguém vai a Bali, é um exemplo que eu costumo dar, compra roupas em Bali e traz para o Brasil para vender. Ora, se essa pessoa chega em Bali e compra o correspondente a $1.000 em roupas e traz para o Brasil para vender e consegue vender por $5.000, ela não pode gastar os $5.000. Porque senão ela não terá dinheiro de novo para voltar a Bali e comprar mais roupas. Esse dinheiro que compra roupas em Bali, traz as roupas para o Brasil e depois precisa ficar na empresa para poder comprar mais roupas, por exemplo, nós chamamos de capital de giro, ou mais modernamente, de capital circulante. Então, esse tipo de problema, por exemplo, a questão do capital de giro, representa hoje nas empresas, como eu já disse, responde por cerca de 1/4 das quebradeiras de empresa, por total desconhecimento do empresário de como gerenciar o capital de giro. É uma questão de estar desatento ou por falta de conhecimento mesmo? Eu acho que, primeiro, é uma questão de falta de conhecimento, é uma questão de falta de preocupação de ler sobre finanças, porque finanças, para o empresário que está preocupado com o produto, digamos, por exemplo, que uma pessoa resolve abrir uma boutique. Ela se preocupa muito com a questão da moda, ela se preocupa muito com a questão, digamos, da localização, ela se preocupa com o cliente, mas ela esquece que uma área
e não muitas vezes é simpática, até porque essa questão de dinheiro às vezes não é muito simpática, essa área se torna absolutamente fundamental. Porque se ela não for adequadamente gerenciada, pode fazer a empresa se tornar inadimplente. O capital de giro, se não houver capital de giro suficiente na empresa, a empresa em determinado momento não terá dinheiro para pagar as contas. E não tendo dinheiro para pagar as contas, ela está a caminho da inadimplência e a caminho da quebradeira. E isso precisa, então, de um especialista, alguém que realmente entenda até o que é esse capital de giro. Sem dúvida. Na verdade, nós recomendamos que toda empresa, antes de ser montada, ela seja feita para a empresa o que nós chamamos de um plano de negócio. Os americanos chamam de business plan. Nesse plano de negócio, nós vamos olhar toda a parte mercadológica da empresa, vamos analisar a equipe que vai cuidar da empresa e vamos estudar um planejamento financeiro e uma organização da área financeira adequada para o tipo de negócio que a empresa tem. Agora, todas essas informações, Cristóvão, não acabam um pouco desestimulando aquelas pessoas que querem ter sua empresa? Como é que é? Pode parecer estranho, mas eu espero que desestimule se a pessoa não fizer corretamente. Porque o sofrimento dessas pessoas é muito grande. Tem pessoas que juntam a poupança de quase uma vida inteira, pegam essa poupança, montam um pequeno negócio e depois veem todos os seus recursos aparecerem. Eu tenho tido conhecimento de pessoas que juntaram dinheiro durante 30, 40 anos, juntaram uma poupança razoavelmente significativa, por total inexperiência e muita empolgação. O brasileiro ele tem um perfil de ser uma pessoa muito entusiasmada e tem um perfil empreendedor, mas é mais um tipo de empreendimento que a gente chama de empreendimento de necessidade. Ou seja, no momento que ele fica desempregado, ele tenta empreender alguma coisa sem preparo algum. E essa falta de preparo leva ele a perder o seu negócio. E perdendo o seu negócio, ele perde 30, 40 anos de poupança e muitas vezes isso leva, inclusive, a situações de depressão, a situações de desespero e até problemas de ordem familiar, como separação e tudo mais. Quer dizer que esses erros, os enganos, podem começar a partir daí, então, de uma questão financeira? Sim, eu acho que o primeiro passo que nós temos que corrigir no Brasil é a questão que nós temos um jogo de cintura muito grande e temos uma verdadeira fama de dar um jeitinho nas coisas. Acontece que tem coisas que não se consegue dar jeitinho. Se uma empresa começar de forma errada, ela pode chegar a um certo ponto que não tem jeitinho que se dá. Praticamente se tem que se reconstruir a empresa e como a empresa está funcionando muitas vezes em alta velocidade, não há tempo para parar para consertar. Isso leva muitas vezes aos problemas sérios. Ou seja, o que nós recomendamos fortemente é que sempre se planeje muito. Perca-se tempo planejando. Porque o planejamento, na verdade, é o pensar antecipado. E o pensar antecipado permite que você enxergue problemas que você não enxergaria se não tivesse feito dessa forma. E aí evite esses problemas, ou se prepare para esses problemas. Então, eu espero realmente que essa notícia que eu estou dando desestimule os incautos, os precipitados e os arrojados. Porque muitas vezes esse tipo de comportamento, às vezes o negócio é bom, o negócio poderia ser muito bem sucedido, e muitas vezes em termos mercadológicos ele é bem sucedido, porém a pessoa quebra por problemas financeiros que ele achou que se fosse bem sucedido mercadologicamente, conseguiria corrigir todos os problemas financeiros. E isso não é verdade. Pessoal, você está falando de planos de negócios, planos financeiros, de pessoal, de gente qualificada, bem especializada. Qual é a dica, qual é a recomendação, ou então qual é o tempo que aquela pessoa que quer ser um empreendedor, que quer ser um empresário, precisa para começar o seu negócio, a sua empresa? Olha, eu acho que um negócio ele deve ser preparado no mínimo com 6 meses de antecedência. O que eu recomendo é pelo menos 1 ano de antecedência. Tem muitas questões que precisam ser analisadas. Inclusive, muitas vezes, a gente tem que analisar se o momento econômico é